Como calcular uma rescisão trabalhista em 2026? Vídeo atualizado. Muita gente acha que o cálculo trabalhista começa na rescisão, mas a verdade é que ele começa muito antes disso. Se o empregado não recebeu corretamente 13º, férias, horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, o erro já está sendo acumulado mês após mês. Um erro pequeno pode virar de 5, 10 ou até mesmo 20 mil reais em diferenças. Na prática, eu vejo isso todos os dias. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como identificar esses erros e calcular corretamente cada verba. Para evitar esse tipo de erro, eu utilizo uma metodologia estruturada de cálculos, com a planilha de cálculos trabalhistas 7 em 1. O link vai estar na descrição. E agora vamos para a tela do meu computador. Abrindo a planilha de cálculos trabalhistas, vamos encontrar um menu lateral com os seguintes cálculos: verbas rescisórias, multas, dano moral, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno, diferença salarial, vale transporte e ao final vai gerar um relatório em que você pode imprimir ou gerar um PDF. No relatório você também pode mudar algumas verbas, como por exemplo, aqui está dano moral. Mas se você não vai utilizar o dano moral, você pode apagar o dano moral e colocar um seguro-desemprego. Só que o seguro-desemprego você vai calcular manualmente e vai colocar aqui o valor na planilha. E ela vai somar com todas as outras verbas que ela calculou. Então isso é muito interessante quando você vai trabalhar com alguma verba que não está na planilha. Então vamos iniciar por verbas rescisórias. Primeiramente, para calcular uma rescisão, você precisa identificar qual era o salário do empregado. Para que possamos fazer um cálculo, vamos supor que esse funcionário recebia R$3.000 por mês. Então vamos colocar na planilha R$3.000 por mês. Saldo de salário. Se o empregado foi dispensado no dia 10, ele vai ter 10 dias de saldo de salário. Se foi no dia 15, 15 dias, 20, 20 dias. E a planilha vai calcular automaticamente. Você só precisa colocar em que dia que ele foi dispensado. Ele foi dispensado aqui no dia 10, então ele vai ter 10 dias de saldo de salário. E a planilha vai calcular proporcionalmente ao salário do empregado. Aviso prévio. Precisamos saber a regra do aviso prévio para poder calculá-lo na planilha. Então vamos lá. O aviso prévio, o padrão é de 30 dias. E para cada ano trabalhado é acrescentado 3 dias. Vamos dizer que esse funcionário ele não chegou a trabalhar um ano completo. Ele trabalhou apenas 6 meses. Então, o aviso prévio ele vai ser de 30 dias. 30 dias. 13º. Notem que esse empregado ele não trabalhou por mais de um ano. Então, o 13º dele vai ser proporcionalmente ao período trabalhado. Então, não vamos preencher o 13º integral. Vamos apenas colocar o 13º proporcional em número de meses. E no caso, será de 6 meses. Férias mais 1/3. Será da mesma forma. Se ele não trabalhou um ano completo, ele vai ter direito apenas às férias proporcionais de 6 meses. Então vamos na planilha colocar 6 meses. FGTS. O FGTS ele vai ser calculado dependendo da modalidade da rescisão. Se o empregado foi dispensado sem justa causa, ele vai ter direito à multa de 40% do FGTS. Se o empregado trabalhou sem registro na carteira,
ele vai ter direito ao período que a empresa não recolheu o FGTS e a multa de 40%. Então vamos colocar que esse funcionário foi dispensado, mas era registrado e a empresa recolhia o FGTS dele. Vamos calcular apenas a multa de 40%. Então vamos voltar aqui na planilha e vamos colocar aqui 6 meses. A planilha acabou calculando o FGTS e a multa de 40%. Mas esse não é o cálculo final. Nós vamos agora no relatório. Notem que o FGTS e a multa de 40% não foram calculados aqui no relatório. Por que acontece isso? Você vai colocar manualmente, pois se o empregado trabalhou sem registro, você vai preencher aqui o FGTS dele, que ele não recebeu, 1.560, e a multa de 40%, que seria 624. Isso no caso de um funcionário sem registro na carteira, onde não houve o recolhimento de FGTS. Mas no nosso caso, o empregado ele era registrado e recebeu corretamente o seu FGTS. Então vamos tirar aqui o FGTS e deixar apenas a multa de 40%. Perfeito. A planilha acabou de calcular a rescisão desse funcionário. Agora, você precisa ter uma noção mais ampla do conhecimento jurídico para ver se ele vai ter mais direitos trabalhistas do que nós calculamos. Essa é uma rescisão básica. Então vamos supor que esse funcionário ele não recebeu suas verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias corridos. Se ele não recebeu, nós vamos colocar aqui a multa do 477, parágrafo 8º, que é de um salário desse funcionário. No caso, seria a multa de R$3.000. Seguro-desemprego. Como ele não trabalhou um ano completo, ele ainda não tem direito ao seguro-desemprego. Mas isso vai depender da regra do seguro-desemprego. Se ele já recebeu outras vezes, ele pode ter direito. Então você precisa consultar quantas vezes esse empregado já recebeu o seguro-desemprego. Se for a primeira solicitação, ele não terá direito ao seguro-desemprego. Então, voltamos aqui em verbas rescisórias e as verbas foram calculadas corretamente. Multas e dano moral. Na planilha, multa e dano moral está exemplificando apenas um valor que você pode colocar no relatório. Não necessariamente precisa ser esse valor. E esse valor não está calculando automaticamente. Então você teria que ir no relatório e colocar aqui a multa que você deseja. Como eu falei anteriormente, aqui eu mudei para seguro-desemprego. Como não tem seguro-desemprego, você pode apagar e pode colocar dano moral, sem problemas. Aí você vai ver lá no dano moral o valor que você pretende colocar. Você pode colocar com base no salário do empregado, que está na CLT, ou você pode colocar um valor diferente. Vai depender do seu entendimento, mas há essa possibilidade. Adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade ele é calculado sobre o salário base do empregado. Então, para calcular, você precisa ter colocado na planilha o salário do empregado em verbas rescisórias. Colocou o salário do empregado em verbas rescisórias, vamos para o adicional de periculosidade e colocar a quantidade de meses que ele trabalhou nessa condição. Vamos dizer que o nosso funcionário trabalhou 6 meses, ele tinha direito a esse adicional de periculosidade, mas a empresa nunca pagou a esse funcionário. Então vamos aqui na planilha e vamos colocar 6 meses do adicional de periculosidade. Notem que ela já calculou o valor dos 6 meses com 13º, férias, aviso e o FGTS. Então ela já calcula o valor total com os reflexos. Adicional de insalubridade, nós não vamos calcular. Vamos dizer que o funcionário apenas tinha direito ao adicional de periculosidade. Mas, se você for calcular aí na planilha, você vai colocar o salário mínimo vigente, hoje, 2026, 1.621, e o grau de insalubridade que você quer calcular.
Aqui nós temos 40%, 20% e 10%. E a planilha também mostra qual é o artigo da CLT que fala sobre o adicional de insalubridade. Qual que é o benefício? Você já calcula e já consegue colocar na petição o fundamento jurídico para calcular a insalubridade. Então aqui, se você fosse colocar, você ia colocar a quantidade de meses e a planilha iria calcular total com os reflexos. Mas como nós já calculamos a periculosidade, vamos retirar aqui esse adicional. Horas extras. No adicional de horas extras, você vai colocar o salário do funcionário, que era de R$3.000, e a jornada de trabalho. Vamos colocar que ele trabalhava de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 18, com 1 hora de intervalo. Ele trabalhou apenas um dia dentro de um mês. E a planilha não calculou nenhuma hora extra. E por que ela não calculou? Aqui ela está calculando a jornada de 8 horas diárias por 44 semanais. Então, no caso desse funcionário, ele não ultrapassou as 8 horas estipuladas por lei. Mas se ele tivesse entrado às 8 horas da manhã, vamos verificar. Se ele tivesse entrado às 8 horas da manhã, aí muda totalmente o cálculo, pois ele fez 1 hora extra e a planilha vai calcular o total das horas extras com os reflexos em descanso semanal remunerado, 13º, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. E aqui ela calcula o total mais os reflexos. Isso de um dia e um mês. Se ele trabalhou 20 dias fazendo hora extra, então o cálculo iria mudar novamente. Ele fez 20 horas extras e o total 409, com os reflexos 638, certo? Então aqui é bem simples de calcular. Vamos dizer que você sabe que o funcionário fez 200 horas e você não sabe qual que era a jornada, você só sabe que ele fez 200 horas extras. Como você faz na planilha? Você pode colocar em número de dias 200. Colocando 200, ele fez 200 horas e esse será o valor de horas extras. Vamos deixar esse valor apenas para aprendermos a utilizar a planilha. Então, no nosso caso, o funcionário fez 200 horas extras. Adicional noturno. No nosso caso, o funcionário não fez adicional noturno. Mas aqui você vai seguir a mesma regra de horas extras. Quantas horas esse funcionário fez de hora noturna? Vamos supor que ele fez 2 horas extras e apenas 2 dias. Então a planilha calculou apenas os 2 dias e 2 horas extras. Se ele fez mais horas extras, você vai colocar aqui na planilha. E se ele fez mais dias, também. E a planilha vai calcular automaticamente. Diferença salarial. É muito importante conversar com o funcionário para verificar se o salário dele é realmente aquele que ele tem direito. Vamos dizer que esse funcionário ele recebe R$3.000 por mês, mas ele deveria receber R$4.000 por mês conforme a convenção coletiva, ou conforme o funcionário que exerce a mesma função e recebe R$4.000, só que ele recebe 3. Então nós precisamos calcular essa diferença. E como vamos calcular? Você vai colocar na planilha o salário devido, que no caso será de R$4.000. E o salário atual, que hoje seria R$3.000. Então nós temos uma diferença salarial de R$1.000. E por quanto tempo esse funcionário exerceu essa atividade com a diferença salarial? No nosso caso foi 6 meses. Então vamos colocar 6 meses de diferença salarial. E a planilha acaba de calcular o total mais os reflexos em descanso semanal remunerado, 13º, férias,
aviso prévio e FGTS mais 40%. Vamos para o relatório. No relatório, você pode colocar o nome do seu escritório de advocacia ou escritório de contabilidade ou até mesmo da sua empresa. Nome do empregado, data de admissão, data de demissão e o salário desse funcionário. E a planilha calculou verbas rescisórias, a multa pelo atraso no pagamento de 10 dias, do 477, parágrafo 8º, o adicional de periculosidade com seus reflexos, as horas extras com 50% e seus reflexos, calculou também o adicional noturno e seus reflexos e a diferença salarial com reflexos, certo? O que a planilha também faz? Se você voltar para horas extras, é possível calcular o intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada é aquele que o funcionário faz dentro da jornada de trabalho, também conhecido como intervalo para almoço. O intervalo mínimo para o funcionário é de 1 hora, salvo convenção coletiva. Vamos colocar que nosso funcionário ele fez apenas 30 minutos de intervalo durante 20 dias por 6 meses. E a planilha também calcula o intervalo intrajornada. Mas se o adicional noturno, as horas extras e o adicional de periculosidade têm reflexos, por que o intervalo intrajornada não calculou reflexos? E é muito simples. O intervalo intrajornada tem natureza indenizatória e as verbas com natureza indenizatória não têm reflexos nas demais verbas trabalhistas. Então, nesse caso, será calculado apenas o intervalo suprimido mais 50%. E se você quiser calcular outro percentual da planilha, também é possível. Aqui nós colocamos 50%. Então está 1,5. Mas também é possível colocar 1,6 para calcular 60%, 1,7 para calcular 70%, 2 para calcular 100%. Você pode fazer o cálculo que achar necessário. Nós estamos trabalhando com um adicional de 50%, então vamos colocar 1,5. Voltando para o relatório, além das verbas que nós já calculamos, a planilha também calculou o intervalo intrajornada. E o total ficou em 35.750. Se você quiser ter uma base de qual será a condenação do juiz de honorários, você pode colocar aqui. Aqui nós colocamos 15%. Mas se o juiz costuma condenar em 10%, você pode colocar aqui em 10%. 5%, só mudar aqui a porcentagem. E você vai ter um panorama de quanto você pode receber de honorários sucumbenciais. Fez todos os cálculos, vai colocar em imprimir e vai escolher se você quer imprimir ou gerar um relatório em PDF. E esse foi o vídeo sobre como calcular uma rescisão trabalhista em 2026. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar o link aí na descrição e você pode adquirir a planilha de cálculos trabalhistas 7 em 1. Ela vai ajudar a aumentar a produtividade do seu escritório e vai deixar você mais tranquilo para focar 100% na petição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.